Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo no Laboratório do Arne, com suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, vamos fazer uma experiência bacana aqui, com um LCD que não é um ilustre desconhecido, que é um LCD do tipo OLED 128 por 64, como este carinha aqui, ó, do tipo I2C, tá? Ok? A ideia é apresentar, o uso desse cara aqui com um microcontrolador PIC. Eu vejo muitos vídeos com este cara aqui, mas usando o Arduino, que a gente sabe que o Arduino tem uma série de bibliotecas aí fantásticas que facilitam bastante o uso. Mas eu acredito que se você pretende se tornar um desenvolvedor no mundo dos microcontroladores, é importante você entender os conceitos do funcionamento do item que você quer controlar, porque somente assim você consegue fazê-lo em qualquer microcontrolador, tá? Então, neste vídeo, eu quero apresentar um pouco da teoria do CI de controle desse tipo de LCD, que é o SSD 1306, tá? Apresentar o circuito, tá? Que vai permitir que você realize essa montagem, por exemplo, tá? Sem nenhum problema, ok? E apresentar um pouco do programa, tá? E em seguida a gente parte para os testes, onde a gente vai ver aqui o funcionamento do LCD sendo controlado aqui por esse PIC. E um detalhe bem bacana é que o compilador que eu vou utilizar aqui é o XC8, tá? Não é o CCSC, nem o MicroC, porque esses dois compiladores que eu citei agora por último, eles têm bibliotecas bastante interessantes que permitem usar esse tipo de LCD, tá? O XC8 ele não tem essas bibliotecas nativas, tá? Então, baseado nas informações que eu vou passar, você vai entender bem o que eu fiz no programa. Não vai ficar muito complicado de compreender, ok? Então, vamos lá. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o drive SSD 1306 que está presente, nesse LCD 12864 OLED, ok? Vamos começar com as características principais do drive, tá? Ele é um single chip drive, tá? OLED, ou seja, eu tenho um único chip ali para controlar esse drive, diferente de outros LCDs, por exemplo, o LCD, alguns LCDs não OLED, tá? 128 por 64, ele possui dois chips driver interno, por isso que a gente tem aquela divisão, alguns chamam de página, outros colunas, enfim, você tem dois chips. Então em alguns LCDs você tem dois chip enable, para habilitar, porque são dois CIs no controle. Nesse caso aqui é um único, tá? Um único CI para controlar uma matriz de LEDs. Lembrando, esse display, esse LCD é do tipo LED, então ele tem LED dispostos em 128 por 64. Se você fizer os cálculos aqui, você vai ter como resultado 8.192 pontos, que é o total dessa matriz aqui, tá? A alimentação vai de 3.3 a 5 volts para o módulo, tá? Aqui falando de módulo, internamente é 3.3 e alguns módulos aceitam também os 5 volts, porque ele tem ali um conversor, DC-DC de 5 para 3V3. Eu costumo usar, tá, sempre alimentação de 3.3 volts quando lido com esse tipo de LCD, ok? Internamente, tá, o controle do painel é feito de 7 a 15 volts, tá? Você tem ali um trabalho no CI para converter a tensão de entrada para chegar nisso aqui, ok? A tensão da lógica de controle ela vai de 1.65 a 3.3 volts, ok? Óbvio que você pode usar, tá, esse controle, tá, em 5 volts no modo Open Drain, que a gente chama, ok? Ou seja, você não vai usar resistor de PUAP aqui no modo, por exemplo, I2C ou SPI externo ligado a 5 volts, não é legal. Deixa esse controle, esse modo aqui do PUAP interno do módulo, ele já tem isso ali conectado, então você não vai ter problemas mesmo usando
a comunicação I2C ou SPI, dependendo do tipo de LCD que você tiver na mão, alimentado, por exemplo, o microcontrolador com 5 volts. Você não vai ter esse problema, ok? Apenas para efeito de curiosidade, o controle deste drive pode ser feito tanto no modo paralelo, de acordo com o manual, 8 bits ele tem, só que a maioria dos LCDs que a gente encontra no mercado não disponibiliza esse 8 bits paralelo. Você tem o modo I2C e o modo também SPI, de controle. O que a gente vai ver hoje na experiência é o I2C. O módulo SPI é muito parecido em termos dos registradores de controle, mudando apenas, claro, o padrão de comunicação, ok? E ele tem um buffer interno do tipo SRAM, de 128 por 64 bits, ou seja, 8.192 bits, ou seja, você escreve, quando você está escrevendo, você não está enviando, não está controlando o LED de forma direta, você está escrevendo numa RAM e o driver faz esse trabalho de acender ou apagar o LED. Uma curiosidade bastante interessante, senhores, é que quando você não tem um LED daquela matriz aceso, não tem consumo, não há consumo nenhum, você só tem consumo no ponto que está aceso. Isso é bastante interessante porque torna esse módulo aqui de baixíssimo consumo, principalmente por conta do Organic aqui, A média do consumo é de 20 mA apenas, ok? Senhores, é aqui a comunicação I2C. Nesta experiência eu estou usando um LCD do tipo I2C, então eu não vou falar do modelo SPI ou qualquer outro, Vamos nos ater à comunicação I2C. Senhores, nós sempre enviamos, na comunicação I2C, primeiro o endereço do slave ao qual eu quero fazer o controle. No caso desses LCDs, geralmente o endereço é 3C ou 3D. Alguns modelos permitem que você mude, através de um resistorzinho que tem na parte traseira do LCD, permite que você mude o endereço de 3C para 3D, até porque você tem aqui, anotado o endereço, ok? Na sequência você pode enviar um byte de controle, geralmente é um byte de controle, e um byte de dados. Este byte de dados complementa o byte de controle muitas vezes. E também há situações onde você envia apenas o byte de controle sem a necessidade do byte de dados, porque o byte de controle ele não requer, por exemplo, um byte de dados. E você também pode, numa situação, após enviar o byte de controle, enviar um conjunto de byte de dados, porque o controle passa a fazer o encaixe dos bytes de dados de acordo com o byte de controle, ok? Senhores, e aqui a estrutura da GDD-RAM, ok? Conforme eu falei no começo, ela tem aqui 128 por 64 bits, o que nos dá 8.192 bits. E esses 8.192 bits estão divididos em 8 páginas, 8 páginas. Nós temos aqui a página 0 até a página 7, e dentro de cada página eu tenho segmento 0 até segmento 127. Esse COM aqui, senhores, vem de comum, Ou seja, nós temos a conexão do comum e aqui a conexão dos segmentos dos LEDs, ok? Então, dentro de cada página nós temos aqui a presença. Para cada segmento eu tenho 8 bits. Então, se eu fizer um cálculo aqui, eu sei que em cada página eu vou ter 1024 bits. São 128 vezes 8, que me dá 1024 bits. Lembrando que no total são 8.192 bits, porque são 8 páginas, o que me dá um total de 1024 bytes, ou seja, a minha imagem, ou seja lá o que eu estiver colocando dentro deste LCD, tem um total de até 1024 bytes, ok? E aqui, senhores, nós temos a tabela de comando, É extremamente importante que sempre que você vá aplicar um dispositivo qualquer no seu projeto,
você analise, você leia o manual, que você estude o manual, para que você possa compreender, tá, o funcionamento desse dispositivo. E essa tabela de comandos é extremamente importante, porque você tem literalmente todos os comandos possíveis para controlar este LCD, né? Desde configurar contraste, ligar e desligar display, configurar modo normal ou modo inverso, configurar scroll horizontal, configurar scroll horizontal, ligar e desligar o scroll, tá? Determinar qual que é a área de scroll, enfim, setar o endereço de coluna, setar o endereço de memória que você vai trabalhar, enfim, são comandos, e aqui você tem, né, o valor em hexadecimal de cada um e principalmente como que você vai trabalhar, como que ele afeta o LCD. Eu não vou aqui descrever esses comandos, até porque o vídeo ficaria imenso, mas isso aqui faz parte do estudo. Então aquele que tem interesse em entender realmente o funcionamento desse tipo de LCD, eu recomendo a leitura desse datasheet, o estudo dele. Eu vou deixar o mesmo no pacote para download, tá? Então quando você fizer o download do pacote, vai estar lá, é só dar uma estudada, ok? Bom, senhores, agora vamos dar uma olhadinha, né, no esquema elétrico, no esquema eletrônico aqui, né? Nós temos aqui o microcontrolador que eu estou usando, é o PIC 18F252, tá? Você poderia usar um 242, poderia até usar aqui um PIC 16F876, por exemplo, tá? O número de pinos utilizados é pequeno. O que ele requer é memória. Você precisa ter memória. Por quê? Conforme eu expliquei na teoria, cada imagem que eu precisar grafar, né, precisar mostrar, apresentar nesse LCD, tem aí 1024 bytes. Então, são 1K byte para cada imagem. Então, se você colocar lá, por exemplo, 10 imagens, você já consumiu 10K. No caso, este microcontrolador, né, o PIC 18F252, ele tem 32K de flash, então é bastante, ele se assemelha aí a um ATmega 328, né? E ele tem aí uma área de RAM de pouco mais aí de 1500 bytes, tá? Então é bastante, é bem interessante. Poderia, por exemplo, usar o 242, aí você teria metade disso que eu falei. E no caso do PIC 16F876, por exemplo, que também tem seus 28 pinos, você teria aí uma redução para 8K de área de flash, na área de programa, e 368 bytes para RAM, que dá para trabalhar, dá para você fazer uma brincadeira bacana, tá? Eu, no caso, preferi o 18F por ser maior, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho o circuitinho de reset, resistorzinho de reset, aquele diodo que, né, ajuda a proteger aqui quando entrar com a tensão VPP aqui. Eu não vou ter VPP presente aqui nos 5 volts, ok? Aqui eu tenho um LED live ligado a RA0, tá? É um LED que eu estou usando apenas para piscar, controlado pelo timer 0, tá? Aqui eu tenho a entrada ICSP, tá? Em Circuit Program, com reset, PGD e PGC. Senhores, eu não tenho aqui o PGM, então não é necessário. Aqui eu tenho o meu circuito de clock. Esse PIC aqui, ele chega aqui numa oscilação próxima até 40 MHz com PLL interno, tá? No caso eu não tenho PLL interno, estou usando um cristal de 4 MHz externo. É mais que suficiente essa frequência aqui para operar esse LCD, não é preciso mais. Aqui os dois capacitores, né, requeridos pelo manual, ok? E aqui o meu LCD, tá? Conectado nos pinos SCL, SDA e 2C. No caso, nessa experiência, eu estou utilizando os registradores, tá? I2C internos deste PIC. Eu publiquei recentemente um vídeo que mostra como você construir um canal I2C sem o uso dos registradores, usando pinos de I/O apenas. Também funciona, você também pode usar caso o seu PIC não tenha ou você esteja usando os pinos para outro controle, por exemplo, tá?
Senhores, notem aqui, o pinout não bate aqui, tá? Assim como não bate aqui no microcontrolador, ok? Sempre atenção nisso. Ok, senhores, então muita atenção nisso, tá? Aqui eu tenho um VCC, o SDA, desculpa, SCL e GND, tá? Não bate com pinout, tá? Você que vai, na hora da montagem, fazer isso aqui da forma correta. Detalhe, senhores, olha o 3V3 aqui, eu prefiro usar esse tipo de LCD, tá? Ligado sempre a um 3V3, tá? Mesmo utilizando aqui, ó, o pique aqui está em 5 volts, tá? Mas como eu estou usando os pinos SCL e SDA do mesmo, eu estou trabalhando em modo Open Drain, tá? Então eu não corro risco aqui, porque eu tenho os resistores de PWAP aqui internamente em 3V3. É bem simples esse circuito, eu vou deixar ele junto, tá? O pacote para download. O link está aí na descrição para chegar até o meu site, tudo que eu estou fazendo fica lá. Tá? Então vai estar o circuito, programa, tudo que precisa, ok? Senhores, agora vamos dar uma olhada no programa, só que dessa vez eu não vou me alongar, vou apenas apresentar os módulos e o que cada um faz, para não deixar esse vídeo muito extenso. Conforme eu falei, eu tenho aqui o módulo main, os comentários, setups, tá? Da linha 18 é um pouquinho diferente da linha 16, ok? E em seguida aqui na função main eu tenho todas as configurações, inclusive iniciando o LCD, apagando, e o que eu vou fazer, nós vamos observar nos testes, eu fico escrevendo e inserindo uma imagem, escrevo e insiro uma imagem, escrevo e insiro uma imagem durante, né, isso durante o laço, e aí é dado um período, um tempo que é para o usuário conseguir visualizar isso aí, para mostrar a praticidade desse LCD, né? Você pode alternar entre escrita e gráficos tranquilamente. Aliás, qualquer LCD gráfico consegue isso, tá? Mas é legal ver a velocidade com que você consegue colocar e também a qualidade da imagem, tá? Senhores, nós temos aqui alguns módulos, o módulo de controle da interrupção, o módulo de controle do timer. Esse timer está aqui apenas para o meu LED Live, tá? Eu gosto da ideia do LED Live. O PIC-CON, que é o controle, tá? Os art do PIC da linha 18, é muito próximo da linha 16, com algumas diferenças, tá? No caso aqui eu não estou usando porque eu uso para debug, então depois que eu fiz o debug eu não faço mais uso, mas eu mantive ele aqui para efeito de curiosidade e estudo. O módulo do PIC 18 e 2C, tá? Aqui eu estou usando os registradores, tem a parte de inicialização, start, stop, escrita, leitura, tudo através dos registradores. Aqui eu não estou usando por software, tá? Não é software, aqui é uso dos registradores. O controle também é bem próximo da linha 16F, tá? É muito parecido, tá? E aqui o controle, as funções do controle do LCD, ok? A parte de fonte, né? Fontes pequenas, fontes grandes, ok? E toda a parte de passagem de comando, inicialização e escrita. As funções principais estão aqui embaixo, que é o OLED Put S, esse S de string, ele recebe uma string, tá? E grafa ela, passando o tamanho, e a OLED Show BMP, que vai fazer mostrar, né, no caso, uma imagem, tá? Usando os comandos que eu preciso, e em seguida, conforme eu coloquei lá na teoria, eu preciso, né, ir passando os dados, ok? Senhores, basicamente é isso que eu tenho para mostrar no programa. Ele também vai ficar disponível para download, tá? Lá no site, no pacote, recomendo para estudo, ok? Vamos lá, senhores, para a parte, né, que todo mundo aguarda, que é a que mais interessa, que são os testes, né? Aqui eu tenho a matriz de contato, que foi mostrada no início do vídeo, com a montagem, né? Meu LED Live, que será controlado aí pelo timer 0, né? O PIC, o cristal aqui, tá? O LCD, né? O LED aqui, conectado, né, nos pinos
e 2C aqui do PIC, tá? Eu não cito no esquema elétrico, né? Eu não mostro, mas aqui eu tenho um módulo que eu uso que substitui aquelas duas fontes que eu falei. Este módulo ele é bastante interessante, tá? Tem na maioria das lojas de eletrônica, tem também para compra na internet. Ele é uma pequena fonte, né? Um pequeno drop-down, vamos dizer assim, para protoboards, né? Ou matriz de contato. E o legal é que ele tem duas tensões. Então ele tem uma entrada aqui, onde você pode inserir 9 volts, e ele tem dois reguladores, né? Um para 5 volts e o outro para 3V3. Tem chave liga e desliga aqui também. E ele também pode receber alimentação aqui, ó, via USB, né? Que é bem interessante. O mais legal aqui é que eu configuro aqui qual a tensão que eu quero. Então, eu posso configurar 5 volts, posso configurar desligado ou 3V3, né? Em ambos os lados, né? Que a gente sabe que essa matriz aqui é separada. Então, o que, que eu fiz? A parte de cima aqui eu tenho configurado 5 volts. E na parte de baixo eu tenho configurado 3V3, que é da onde eu tiro a alimentação para o meu LCD. Então é isso. Senhores, eu vou ligar aqui e a gente vai conseguir ver aqui uma série de informações. Eu vou aproximar aqui, vou ver se eu consigo aproximar aqui o que eu, né, para ter aqui e a gente conseguir ver melhor as informações que eu vou plotar ali, né? Vai aparecer ali. Vamos lá? Circuito ligado. Então, eu começo colocando a primeira mensagem, né? Uma figura, outra mensagem, outra figura, mais uma mensagem, outra figura, mais uma mensagem, outra figura, e vou, né? Outra mensagem, mais uma figura. Quem aí não gosta, né? Eu curto bastante MSX, gente. Né? Então, é isso aqui. Então, eu estou colocando todas as mensagens, eu estou usando um tamanho único, tá? Até porque esse display, apesar da câmera, né, dar o aumento, ele é bem pequenininho, ele tem 0,96 de polegada, então ele é bem pequeno. Ele é bastante indicado para aplicações mobile, né, que você queira desenvolver por conta do consumo dele que é bastante baixo, aplicações onde você vai fazer a observação das informações aqui presentes estando bem próximos, né, porque já com uma certa distância fica complicado você ler por conta do tamanho, mas ele é bem bacana de usar nos projetos e o custo dele é muito, muito bom, né, então dá para usar e abusar desse tipo de display. Aqui em cima nós temos o LED Live, ó, piscando, ok? E aqui nós voltamos para o LCD com as mensagens e os gráficos. Esses gráficos, senhores, eles estão presentes lá dentro do arquivo, né, images.h. Tá? Cada arquivinho desse é um conjunto de 1024 bytes, conforme eu falei, tá? Essas imagens foram geradas, tá, usando o software GIMP, tá, para Linux. O que eu faço é gerar um BMP com basicamente 1 bit, né, que a gente chama, que são duas cores, apenas preto e branco, já no tamanho de 128 por 64, e usando um software chamado LCD Assistant, eu consigo gerar os bytes necessários para poder inseri-los no código, tá, aqui do PIC. Eu estou deixando também no pacote para download essa aplicação, ok? Então, senhores, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe aquele like, né? Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Não se esqueça aí de ativar tocar o sininho, né? Ativando aí as notificações dos próximos vídeos, né? Não se esqueça também de deixar os seus comentários, é muito importante. Se já usou esse tipo de LCD, né? Com qual microcontrolador que você usou, em qual situação, em qual tipo de projeto, se você já aplicou em algum projeto, em qual tipo, né? Não se esqueça aí de deixar os comentários, eles são bastante
importantes, né? Não se esqueça também de compartilhar, né, este vídeo com seus amigos, redes sociais, com aqueles que você acredita que esse conteúdo possa ser útil de alguma maneira, né? Então, senhores, eu quero agradecer muito aqueles que assistiram até agora, tá? O meu muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.